Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la no nosso coração e o desejo de vivê-la. Nossa Léxio Divina, ou leitura orante, que é a oração com a palavra de Deus, Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz: não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, que é logo depois do batismo de Jesus, e o evangelista Lucas, ele faz questão de dizer que Jesus passou 40 dias em retiro, em oração, jejuando, que era uma preparação antes de iniciar a sua vida pública. E nesses 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Aqui 40 representa simbolicamente na Bíblia uma geração. Isso quer dizer que toda a vida de Jesus ele foi tentado. É tanto que termina aqui o texto de hoje dizendo: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Ou seja, ele continua tentando Jesus. O que é que nós deduzimos daqui? Que tentação não é pecado. O pecado consiste em consentir a tentação. Até Jesus, Deus feito homem, foi tentado durante toda a sua vida. E Jesus é tentado naquilo que é maior incidência de tentação: o ter, o ser e o poder. Ele é tentado, mas a Escritura diz: Jesus, cheio do Espírito Santo. Pode vir a tentação que vier, Jesus rejeita. E é interessante que o narrador sagrado Lucas narra que a última tentação é justamente em Jerusalém, onde Jesus é demonstrado mais uma vez uma tentação dele, porque é em Jerusalém onde vai acontecer todo o processo, vai concluir o processo salvífico da humanidade. Se ele inicia em Belém no Natal, será concluído, será consumado o processo de salvação, de redenção em Jerusalém. Por isso que Lucas narra a última tentativa de tentação do demônio, do inimigo, do diabo, a Jesus, justamente em Jerusalém. Quando Jesus, em Jerusalém,
no Horto das Oliveiras, que era o local onde ele se reunia com os seus discípulos, era o local do seu grupo de oração. E naquela oração que ele faz, que ele convida Pedro, Tiago e João a estar com ele, ali Jesus é Deus, mas é homem. E como homem, ele sofre. Nele ele tem as duas naturezas. Mesmo como homem, como ele também é Deus, ele sabe de todo o sofrimento que vai lhe acontecer. E ele sua sangue. E a tentação é: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus sabia de todo o sofrimento, de toda a dor. Mas ele não cai. Ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, a tentação é natural que haja. O demônio, o inimigo, ele tenta. E principalmente, a tentação, melhor dizendo, vem nas pessoas que se aproximam mais de Deus. Porque os outros que estão distantes, esses já estão sob domínio dele. Mas aqueles que se aproximam mais de Deus, é que ele quer tentar mais. E nós pensamos em nós. E uma coisa já nos dá um alívio, é sabermos que a tentação não é pecado. Porque muitas vezes é possível que nós nos angustiemos, nos entristecemos, porque pensamos tanta coisa esdrúxula, tanta coisa sem sentido, pensamos tanta coisa ruim, pensamos em tanto pecado, em tanta tentação. Mas se nós rejeitarmos, não há pecado nisso. O pecado é consentir a tentação, dialogar com a tentação e continuar o processo. Aí constitui o pecado. Mas a tentação em si não é pecado. É um alívio para nós, porque nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Mas uma coisa também nós aprendemos com Jesus. Só resistiremos à tentação se formos cheios do Espírito Santo. Se nos afastarmos do Espírito Santo, se nos afastarmos da igreja, se nos afastarmos de uma comunidade, do movimento, se ficarmos sozinhos, não resistiremos à tentação. Não tem bom, não tem vacina contra a tentação. Qualquer um de nós, por mais que não queira, se não for fortalecido pelo Espírito Santo, cai. Por isso que a igreja, ela é comunidade. Por isso a importância de estarmos em comunidade e de diariamente estarmos com a palavra de Deus, porque nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Se nós não formos fortalecidos pela palavra de Deus, nós enfraquecemos e caímos na tentação. É por isso que, infelizmente, nós vemos pessoas que, com tanta graça, caminharam na graça de Deus, que com tanto empenho foram instrumento de Deus para outras pessoas, mas, quando relaxa, termina caindo. Quantas quedas nos entristecem, nos entristeceram justamente por isso, porque se afastaram da graça, porque se afastaram do convívio com Deus, com a comunidade. Então façamos esse compromisso. Para não cairmos, não dialoguemos com a tentação e busquemos ser fortalecidos pela graça de Deus na igreja, na comunidade, no grupo de oração, no movimento. Façamos esse compromisso, então. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.